Aleluia, amém. 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 23 a 26, vamos falar hoje de Davi, o guerreiro. Diz assim o texto da poderosa palavra de Deus: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, você pode gritar, você pode sapatear. Amém. Davi é uma pessoa interessante dentro da Bíblia, e há pessoas que dentro da Bíblia aparecem de uma procedência. A Bíblia conta como ela surgiu, como ela veio, de quem era filho, da mãe era, o pai era de tal cidade, assim, dá todos os detalhes. Há outras pessoas que surgem. Os profetas, por exemplo, aparecem, como por exemplo Elias aparece, mas você não sabe de onde veio, você não sabe, só sabe que ele é Elias, o tisbita, morava em Tisbe, ou era de Tisbe. Eliseu, você sabe que ele ajudava o pai lá na sua batalha. Há pessoas que aparecem na Bíblia com todos os detalhes. Quando você fala de Jesus, tem todo o histórico. Lá em Lucas, que vem de Adão e termina em Jesus. Outro em Mateus, que começa em Abraão e termina nele. Davi é uma pessoa que a gente não sabe muito da história dele na Bíblia. A gente conhece Davi a partir do momento que ele é ungido, rei de Israel, e mostra que guerreiro ele era, mostra quem era o pai dele, alguns irmãos, mas nós não sabemos muita coisa de Davi, e porque ele teve algumas atitudes, porque ele fez algumas coisas. Então, as perguntas que nos aparecem são: quem foi Davi? Quem foi Davi? Não é? Quem era seu pai? Ou como era seu pai? Quais eram as características de seu pai? Seu pai era uma pessoa boa, era uma pessoa rica, era uma pessoa pobre? A Bíblia não comenta isso. De onde ele veio? Como ele nasceu? Moisés, nós sabemos que ele nasceu. Nós sabemos que ele era filho de Joquebede, não é? Nós sabemos que ele nasceu lá no exílio. Como Davi era, né? Como ele se portava? Como era a sua família? Qual era a família de Davi? Tantas famílias na Bíblia são relatadas com detalhes, mas Davi, a Bíblia não fala muitas coisas, ela deixa no ar algumas coisas. Como era o seu convívio com a família? Como ele se dava? Ele se dava bem com a mãe? Ele se dava bem com o pai? Ele se dava bem com os irmãos? Ele tinha uma boa relação com a vizinhança? Essas coisas eu me pego pensando, como era isso? O que Deus viu em Davi de tão especial para dizer: olha, você vai lá ungir um dos filhos de Jessé? E Deus já sabia que era Davi. Saul, quando foi ungido, Davi tinha 10 anos, então era ainda um menino quando veio essa unção. E nós sabemos que os bisavós dele eram Ruth e Boaz, né? Ruth era inclusive moabita, e Boaz, como ela era viúva, ele a tomou como mulher. E a gente então não encontra muitas coisas de Davi dentro da Bíblia, mas existem tradições no meio judaico de coisas que eles vão falando, vão contando de pai para filho, para avô. Tanto é verdade que eles sabem a genealogia. Se você chegar lá em Israel hoje,
perguntar a uma pessoa, ela vai dizer: eu sou da tribo tal, assim, assim, o nome do meu pai foi esse, que gerou aquele, que gerou aquele, que gerou aquele, eles sabem tudo, está aqui na Bíblia, tudo. Como é que ele pode saber lá de Adão todos os nomes? Porque eles iam passando de geração para geração e dizendo de qual linhagem ele era, quem foi quem mandou em quem. Existe um tratado que são escritos judaicos chamado Talmud, e o Talmud é muito interessante porque traz informações que não estão na Bíblia, e não estão na Bíblia por serem mentiras. Estão na Bíblia, se colocasse na Bíblia, nós teríamos uma Bíblia de 2 quilômetros. Então tem muitas informações que não estão na Bíblia, mas os judeus mantêm isso, e o Talmud traz algumas informações desse homem chamado Davi, e diz que a mãe dele chamava-se Nitzvet, a mãe de Davi. E segundo o Talmud, ela era a fortaleza de Davi, porque você vai entender que Davi era uma pessoa meio esquecida na família. O contexto dos livros de Samuel vai deixando claro que ele era meio jogado meio de lado. E essa Nitzvet, mãe de Davi, segundo o Talmud, era a fortaleza dele, né? Era a incentivadora dele. Ela, a mãe, quando via Davi passando por aquilo que ele passava, ela o incentivava a continuar. Ela era incentivadora. Agora, de onde vem essa mulher que o Talmud diz chamar-se Nitzvet, mãe de Davi? Aqui mesmo nesse livro, 1 Samuel capítulo 17, versículo 25, tem um texto que diz assim: Itra, que é um homem, o ismaelita, que se deitara com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Joabe era primo de Davi, né? Era sobrinho de Davi. Abigail e Zeruia eram filhas de Naás. Então Joabe e os outros filhos de Zeruia eram sobrinhos de Davi, e elas eram irmãs de Davi. O que então a teologia tem entendido é que essa mulher, Netzvat, tinha como marido esse Itra, e por alguma razão ele morreu, e essa mulher provavelmente fosse muito bonita, e então Jessé se casou com ela e teve Zeruia, Abigail e Davi. E então Davi não era filho de Jessé com a mesma mãe dos outros. Daí você entender por que eles tratavam Davi diferente, porque ele não era do time, ele não fazia parte daquela corriola, ele não fazia parte daquele grupo. Algumas vezes na Bíblia dá a impressão de que Jessé teve 7 filhos. Em outro texto diz que tinha 8, aí você vai entender por quê, porque em alguns textos ele enfoca os 8 de uma totalidade, nos outros ele enfoca que aqueles 7 eram de Davi, e de Jessé, e esquece Davi. Então Davi não era essa pessoa querida como a gente imagina. Davi tinha problema na sua alma, e os livros de Salmos deixam transparecer isso, e ele reclama muito, e ele diz assim: porque eu me tornei estranho para os meus irmãos. Por causa dessa situação, você vê que o próprio pai desprezava. Jessé era um homem, que diz o Talmud, de uma integridade absurda, não se encontrava erro moral nele, era um homem íntegro, não se encontrava pecado. O comentário que fazia a respeito de Jessé é o seguinte: ele só vai morrer por causa da serpente. Então eles voltavam lá no paraíso, e aquilo que a serpente fez, por causa da serpente que tentou Adão e Eva, por isso que ele vai morrer, senão ele não ia morrer, de tão justo que ele era. No entanto, provavelmente influenciado pela sua atual esposa e pelos irmãos, ele tratava Davi como uma pessoa comum, que não tinha muita validade, ou muito valor para ele. Ele chegou a dizer assim: eu era um exilado abominável. Davi olhava para si pela condição que ele vivia no meio da sua família. E segundo o Talmud, Davi não era uma pessoa benquista, porque se desaparecia alguma coisa na região, a culpa era de Davi. É isso que o Talmud diz. Se sumia alguma coisa, se quebrava alguma coisa, é Davi. Você conhece uma família assim? Você conhece alguém que se quebrou alguma coisa? Pode ver que foi filho daquela mulher ali, que quebra tudo, é um desastrado. A gente não conhece pessoas assim. Davi era assim. Qualquer coisa que acontecia,
qualquer coisa, se soltaram o animal, pode ver que foi Davi. Ele era tratado, e segundo o Talmud, ele foi execrado por cerca de 28 anos. As pessoas eram muito contra ele mesmo. Quando a gente vê essa situação desse homem que na sua idade adulta tinha 1,70 m, 1,68 m, que diz a tradição, 1,78 m, ele era diferente dos seus irmãos, também no aspecto físico, porque Eliabe era o maior, e os outros irmãos, quando o profeta Samuel olhou, ele falou: é o rei de Israel. Era um homem grande, bonito, e Davi era o oposto disso, ele era pequenininho, não era da mesma linhagem, não vinha da mesma mãe. Você está entendendo? Era uma pessoa assim, mas Deus viu em Davi algo especial. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus está olhando para a sua vida e está vendo em você coisa que ninguém está vendo. Deus olha para você e você se acha um nada. Tudo que você faz no seu conceito está dando errado. Tudo que você pretende fazer, você já começa a achar que vai dar errado. Tudo que você está fazendo, você vai ser criticado. Mas Deus está olhando para você, porque Deus não está olhando nada senão o seu coração. Tudo que está acontecendo com você, Deus está vendo. E a Bíblia diz que Deus é justo. Tudo que nós dizemos, a Bíblia diz que nós vamos dar contas a Deus. Toda palavra frívola, nós haveremos de dar conta a Deus. Então, cuidado com as palavras, cuidado com o que dizemos, cuidado com quem nós criticamos, cuidado, porque isso vai voltar tudo. Toda palavra que você libera para lá, ela volta para cá. Saiba disso. Seja uma pessoa abençoadora, porque se você for uma pessoa amaldiçoadora, aquilo vem. Se você for uma pessoa crítica, você vai receber, porque a Bíblia diz: tudo aquilo que você quiser que os homens vos façam, faça a ele. Ele está dizendo o seguinte: é só você fazer que volta para você. Existe uma natural lei do retorno, e eu tenho visto tanta gente passando luta e não consegue enxergar que é fruto de tudo aquilo que a sua boca profetizou. A sua vitória é do tamanho da sua língua, meu irmão. Profetiza uma vitória grande. O seu deserto é do tamanho da sua língua também. Diga assim: o meu deserto está acabando. Você está entendendo? Davi era um tipo de pessoa que, se nós fôssemos contar a história dele, usando uma linguagem de hoje em dia, a gente podia dizer assim: era uma vez um Zé Ninguém chamado Davi. Você podia iniciar assim: era uma vez um Zé Ninguém chamado Davi, que estava apacentando as ovelhas do seu pai. Quando chegou o profeta, é assim. Pessoas que são Zé Ninguém, e que Deus faz grande no seu reino porque Ele quer, mas porque Ele enxerga alguma coisa. Tem coisas que Deus resolve dentro da sua soberania fazer, e tem coisas que Ele olha e diz assim: eu vou fazer algo com essa pessoa, eu posso confiar nessa pessoa. Querido, quando Deus olha para nós e diz assim: eu posso confiar nessa pessoa, é tremendo. Você pode começar uma outra história dizendo assim: era uma vez um Zé Ninguém chamado Moisés. Você sabia que Moisés era um Zé Ninguém? Moisés tinha sido preparado para ser o rei do Egito, e Deus o mandou, né? Ele teve que fugir e foi apacentar as ovelhas de Jetro, Reuel, que era sogro dele, nem eram as ovelhas dele. Ele passou 40 anos, querido, sendo preparado para ser alguma coisa no Egito, sendo preparado em ciência. Ele era geólogo, físico, matemática, astrônomo, ele era muito bem preparado. Depois ele passou 40 anos na casa de Jetro aprendendo a ser nada, e depois 40 anos no deserto aprendendo que Deus é tudo. Esse é o esquema de Deus. Mas quando começa a história de Moisés, era uma vez um Zé Ninguém chamado Moisés. Ele estava lá apacentando as ovelhas do sogro dele, e aí uma sarça começa a pegar fogo, mas ela não se consumiu. O fogo estava ali, mas ela não queimava, e estava ali o Deus Todo-Poderoso dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que aqui é o lugar que você está pisando é terra santa, e eu vou te usar para libertar o povo de Israel. São 2 milhões de pessoas que eu quero trazer de lá, e você vai lá, e como eu disse de manhã, você vai lá armado com um pedaço de galho, e com esse galho eu vou usar você para tirar o povo de Israel. Mas era um Zé Ninguém. A Bíblia pode começar uma mensagem, uma história, nós podemos contar uma história. Era uma vez um Zé Ninguém chamado Gideão. Ele era da menor tribo de Israel. A família dele era a mais pobre e ele era o mais novo. Tá bom para você? Era o tipo da pessoa que
estava fadado ao insucesso, tudo ia dar errado na vida desse Gideão. Ele estava malhando trigo, guardando um lagar. Lagar é lugar de vinho, e normalmente o lagar não é muito grande. Pelo que eu vi em Israel, o lagar é até pequeno. E ele estava guardando ali com medo dos midianitas, ele não era nada. Quando o anjo aparece, ele diz: olha, se Deus é tão grande, o que é feito do que a gente ouve? É o que a gente diz. Cadê o Deus de Israel? Então, Deus pega esse homem e coloca como juiz em Israel. Um Zé Ninguém se tornou juiz. Amém? A gente pode começar uma outra história, dizendo assim: era uma vez um Zé Ninguém chamado José, que foi vendido pelos seus irmãos a preço de um escravo, e chegou lá no palácio, a mulher deu em cima dele, ele fugiu, e esse Zé Ninguém foi preso, e ele ficou na cadeia. E da cadeia, esse Zé Ninguém foi tirado para ser o segundo, para gerenciar toda a terra do Egito. A história começa sempre com o Zé Ninguém. A Bíblia pode contar uma outra história. Uma vez um Zé Ninguém chamado Jefté, filho de uma prostituta, expulso de casa pelos seus irmãos, mas que Deus o trouxe e fez dele um juiz em Israel para libertar o povo. Amém, igreja? Deus pode também começar a ser uma vez um Zé Ninguém chamado Sansão. Ninguém sabe de onde ele surge na história, e Deus faz desse homem um homem tremendo. E Deus pode começar uma história dizendo assim: era uma vez um Zé Ninguém chamado Paulo César, que Deus resolveu abençoar. Era uma vez um Zé Ninguém chamado Sônia Targini, que Deus quis abençoar. Era uma vez um Zé Ninguém chamado Mari, que Deus quis abençoar. Era uma vez um Zé Ninguém chamado Ebenezer, que Deus quis abençoar. Era uma vez uma cidade chamada São Gonçalo, que Deus resolveu abençoar. Porque Deus faz isso. É Deus que faz. A Bíblia diz que Ele toma o homem do monturo e faz se assentar com príncipes. E Deus olhou para aquele menino e falou: esse menino tem alguma coisa de especial. Como nós dissemos, o pai era íntegro, justo, sem pecado, e Davi desprezado na sua casa. Aí Deus chama um profeta e diz para esse profeta assim: ô Samuel, eu tenho uma encomenda para você, eu tenho uma ação para você fazer. Você vai lá na casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel. Saul era rei, mas Saul não estava dando conta do recado. Você vai lá ungir. E Samuel, então, quando aparecia um profeta, era um negócio, saía no RJTV do local lá. Quando aparecia um profeta, todo mundo ficava com medo, porque o profeta vinha reto. O profeta aparecia quando tinha que consertar alguma coisa. Então você imagina o profeta chegando, ele está chegando, e aí a turbulência vem. Então o profeta Samuel está chegando, era o profeta da época, era o chefe dos profetas. E aí quando vão falar com ele, diz assim: não, eu vim sacrificar. E quando eles começam a ver que ele vai à casa de Jessé, eu fico imaginando Jessé dizendo: rapaziada, é o seguinte, o profeta vem aí, o profeta vai ungir um de nós, um de vocês, rei sobre Israel. Bota a melhor roupa, toma um banho bem tomado, penteia o cabelo, bota o melhor perfume, vocês aí se preparam. E Davi? Bom, Davi deixa para lá. Davi está lá no campo cuidando das ovelhas. Davi, não pode ser que Deus queira ungir Davi, rei de Israel. Davi não rola. Davi é carta fora do baralho, são vocês. E aí Samuel chega com a motolia de óleo para derramar, e o óleo não era derramado como a gente faz aqui, não, era derramado, descia, era muito óleo que jogava, porque era a unção do Espírito Santo. E vem Eliabe, e vem os outros irmãos, Aminadab, cada um que vinha, Samuel olhava e dizia: que cara bonito, que cara forte, é esse cara, é ele o rei de Israel. E Deus dizia para ele: não é esse não. Então passa o segundo, e eu fico imaginando o primeiro quando não foi ele, a decepção que ele causou e a alegria que o segundo causou. Ele falou: se não é ele, então sou eu. Então o segundo se preparou e foi lá e se colocou: pô, não, profeta, eu estou aqui, pode jogar óleo na minha cabeça. E quando Samuel olhava, Deus dizia: também não é esse aí não. Aí os dois já ficaram tristes, mas tem ali os outros 5 que estão alegres. Então vai ser eu, porque Davi não pode ser. Então o terceiro já veio e se colocou, e assim cada um foi se colocando, até que no final Samuel olhou e disse assim: não é nenhum desses, Deus não falou comigo. E ele faz uma pergunta inquietante: acabaram-se os jovens? Não tem mais jovem nenhum? Samuel estava dizendo o seguinte: eu estou enganado, Deus me mandou aqui, Deus me mandou ungir alguém, e não é nenhum desses, acabaram. Cara,
É verdade, é verdade. Tem um molequinho aí, pequeno, está lá atrás das malhadas, lá, está lá cuidando das ovelhas, então ninguém vai comer. Ninguém vai se assentar para comer enquanto ele não chegar. E aí entra aquele sujeito, baixinho, ruivo, e ele chega, e quando ele chega, Deus diz assim: esse aí é esse mesmo. Taca óleo na cabeça dele. Eu imagino a decepção dos irmãos, eu imagino até a decepção do pai, mas eu imagino a alegria do céu. Eu imagino a alegria do céu quando vê aquele homem com aquela aparência boa, mais baixinho e novinho. A Bíblia diz que ele era ruivo. Provavelmente Jesus também fosse ruivo, porque ele era da linhagem de Davi. A Bíblia diz que ele era formoso de semblante. Em tempo nenhum a Bíblia diz que ele era alto, como fala de Saul, por exemplo, como fala desses filhos de Samuel, dos irmãos de Davi, de Jessé. Diz que ele era formoso de semblante. Então Davi era uma pessoa bonita. Diz que ele era de boa presença. Quando ele chegava, as pessoas se agradavam dele. E diz que ele tinha uma coisa interessante: ele era sisudo nas palavras. Provavelmente por tudo aquilo que ele sofreu, ele era meio sisudo. Ele não era uma pessoa que ria muito, ele não tinha muito motivo para rir, porque toda a pressão caía em cima dele. E diz a Bíblia que quando Deus disse: é esse mesmo, joga o azeite em cima dele, que Samuel pegou aquela homotolia e jogou sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Davi. Eu gosto desse texto, eu gosto dessa palavra. O Espírito Santo se apossou. O Espírito Santo disse: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Se apossou. Há duas pessoas na Bíblia sobre quem o Espírito Santo veio e se apossou: Davi e Saul. Duas vezes diz que o Espírito Santo se apossou de Saul e duas vezes se apossou de Davi. Dois textos diz isso. Agora interessante, o que Saul fez com a unção é problema de Davi, é problema de Saul. E o que Davi fez com a unção é problema de Davi. Ele aproveitou a unção, Saul não aproveitou. Saul teve a unção, mas ele perdeu a unção, porque a Bíblia diz que o espírito que estava sobre Saul, que tinha se apossado de Saul, tinha feito dele um outro homem, saiu de lá e veio sobre Davi e se apossou, como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim: eu estava meio cansado daquele camarada, eu estava vendo aquele camarada fazer tantas coisas, e agora eu estava com saudade. Ele veio rapidamente, se apossou de Davi, e Davi foi cheio do Espírito Santo. Querido, hoje o Espírito Santo se apossou de todos nós, nós somos dele, ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Nós precisamos aprender a falar com o Espírito Santo, nós precisamos a todo dia falar com ele. A Bíblia diz: nem por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pegar o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, você é o meu intercessor, você habita nas profundezas de Deus, os segredos de Deus todos o Espírito Santo sabe, ele sabe. A Bíblia que diz isso, que ele penetra nas profundezas de Deus, todos os segredos de Deus. O Espírito Santo é partícipe, ele sabe, e nós precisamos andar no Espírito Santo, caminhar no Espírito Santo, depender do Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, orar ao Espírito Santo, pedir a comunhão, pedir a intercessão. Quando estiver fortes, assim: Espírito Santo, não deixa eu me enfraquecer. Quando estiver fraco, dizer: Espírito Santo, me fortalece. Quando estiver triste, me alegra. Nós precisamos, porque é ele que mora literalmente dentro de nós. A Bíblia diz que Saul pegou Davi como seu pajem de armas, ele que levava as armas de Saul. Assim como aqueles caras que jogam golfe, tem sempre alguém que leva aquele material, e quando ele precisa, o camarada dá. Assim como a instrumentadora, o médico está lá operando e a instrumentadora está do lado, ele só faz assim, ela sabe o que tem que dar para ele fazer lá a sutura ou consertar o corpo da pessoa. Davi era essa pessoa, ele carregava as armas, ele era um ajudante de Saul, e diz a Bíblia que ele ia e vinha. Apesar de ele ser pajem de Saul, ele não deixou as suas ovelhas abandonadas. Então ele ia lá, via como estavam as ovelhas, cuidava das ovelhas e voltava e ficava lá perto de Saul. Mas daqui um pouquinho ele ia lá ver se as ovelhas estavam com água, se as ovelhas estavam bem cuidadas, se as ovelhas estavam protegidas, guardadas em algum lugar. Diz a Bíblia que ele ia e vinha, até o dia que surgiu um problema, e um problema sério, e esse problema chama-se Golias.
Esse homem, durante 40 dias, ele aparecia e desafiava Israel. 40 dias, ele fazia isso de manhã, para o povo ficar tenso o dia inteiro, e fazia isso à tarde, para o povo dormir tenso a noite inteira. Chegava lá de manhã dizendo: tem homem não? Existe homem aí para lutar? O que os filisteus estavam propondo era uma economia de guerra. Eles queriam fazer com que as coisas funcionassem bem. Por quê? Porque numa guerra existe todo um trabalho financeiro, toda uma estratégia. Um exército com 3, 4 mil homens, você imagina 3, 4 mil pessoas na tua casa almoçando todo dia, tinha que almoçar, tinha que jantar todo dia, tinha que consertar os carros que quebravam, tinha que consertar as armas. O gasto de uma guerra é absurdo. Todo país que perde a guerra tem que pagar o prejuízo de guerra. Então o que ele estava propondo é o seguinte: não vai ter guerra, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma economia de guerra. Eu tenho aqui um guerreiro e vocês mandam o seu melhor guerreiro. Eu tenho o melhor, vocês mandam o seu melhor. O guerreiro que vencer, pronto, o outro exército se submete. Essa era a proposta. E pelo texto que a gente leu, esse Golias devia ser horrível. Ele devia ser o cão chupando manga. Além de ele ser muito alto e muito forte, e era guerreiro desde a sua mocidade, ele devia ter uma aparência horrível. Era o cão chupando manga. Ele era terrível de feiura. Naquele tempo, quando as nações saíam para a guerra, eles levavam seus deuses, as suas carrancas, e eles procuravam fazer daquele deus uma coisa mais amedrontadora, a ponto de, quando o exército visse aquela figura que representava o deus, eles ali já temiam. Duas coisas fragilizavam o outro exército: primeiro, a aparência dos seus deuses; segundo, o grito de guerra, que Israel chamava Truá. Aquele grito de guerra, ficava um lá do outro lado do monte e outro de Cádiz, não sabia se tinha 2 mil, 3 mil ou 4 mil pessoas, outro também não sabia, e de repente eles davam um grito de guerra. Uau! Pelo grito de guerra o cara dizia: deve ter lá uns 3 mil, aí o grito daqui, uau! E caramba, os caras têm 5 mil. O grito de guerra já afugentava, mexia no emocional. Agora, esse homem devia ser extremamente perigoso, porque ele insultava Israel, ele provocava Israel, ele humilhava Israel, ele amedrontava Israel, ele aviltava, ele fazia de Israel um exército fragilizado. E diz a Bíblia que as pessoas, quando ele aparecia, todo mundo corria, um exército inteiro correndo de um homem. O assunto reinante: vistes aquele homem? Ele veio para afrontar Israel, ele veio para nos afrontar. Viste aquele homem? A Bíblia diz que eles fugiam, temiam grandemente. E aqui a gente aprende que o problema era verdadeiramente espiritual, porque um exército, por menor que seja, não pode correr de um homem. Bastava o exército de Israel partir para dentro dele, botar 30 para brigar com eles, o resto brigava com outro povo, que eles 30 conseguiam ganhar. Enquanto eles estivessem lutando com um, tinha 29 atrás para ferir, para jogar pedra, para de alguma forma fragilizar. Mas espiritualmente o exército de Israel estava vendido. Esse Golias tinha uma visão. A visão de Golias é a seguinte: o exército deles está com medo, eu sou mais forte do que eles, o exército está amedrontado, o exército está fragilizado. Essa é a visão de Golias. Ele tinha toda a certeza de que ganharia, sobretudo porque ele estava achando que alguém ia mandar um guerreiro para lutar contra ele. A visão do exército de Israel era o seguinte: nós não somos páreo. Quando eles entraram na terra prometida, eles disseram: os gigantes são muito maiores do que nós não podemos, nós parecíamos gafanhotos diante deles, aos olhos deles nós parecíamos também gafanhotos, nós ficávamos pequenininhos. Esse espírito veio com Israel, esse espírito permaneceu. Essa era a visão de Israel: nós somos gafanhotos, nós não somos páreo. A visão de Davi era outra. A visão de Davi foi uma pergunta: quem é esse incircunciso? Você imagina o seguinte: todas as pessoas amedrontadas, com medo de uma pessoa tremendamente bem armada, e vem um moleque pequenininho, baixinho, desacostumado à luta, só cuidava das suas ovelhas. Diz: quem é esse cara? Quem é esse incircunciso? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Ele chama aquele exército amedrontado de
o exército dos Deus vivos. Tudo é uma questão de visão. Tudo é questão de olhar e dizer assim, sabe de uma coisa? O Deus vivo está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Não importa a situação, não importa se o Lula foi preso, se ele vai ser solto, se o PT, se o PMDB, se sei lá o que for, não importa. O que importa é que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Ele diz que nós não precisamos temer, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se lancem no meio dos mares, antes que os mares rujam, se perturbem. Ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e diz que ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, joga os carros no fogo, e diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. Esse mesmo Deus está aqui. E Davi, quando chega àquele lugar, quando percebe aquele comentário, o comentário geral era esse, não havia outro comentário. Ninguém fazia um comentário tipo, vamos para a guerra, vamos nos preparar, vamos falar com o rei. O comentário é o seguinte: vocês viram aquele cara? Cara, ele está afrontando a gente. Você imagina, 40 dias, de manhã e de noite, 80 vezes ele fez isso. 80 vezes ele chegou lá e desafiou o exército, ninguém se habilitou a lutar com eles. E eles estavam dizendo o seguinte: Davi ouve essa conversa, e nós vamos começar a entrar no cerne da questão aqui. Eles estão dizendo assim: olha, está vendo aquele camarada que está afrontando? Olha, se o rei já mandou recado para nós, porque o próprio rei que devia sair à guerra não tinha saído. Quem ferir aquele camarada, o rei vai fazer isso, isso e isso. Aí Davi falou: o quê? O quê? E ele foi e disse assim: o que o rei disse que vai fazer com quem enfrentar aquele gigante? O que o rei vai fazer se quem ferir aquele camarada? Ele disse: não, o rei disse o seguinte, que quem ferir esse gigante, ele vai dar grandes riquezas, o cara vai ser imediatamente rico. Davi falou: opa, estou nessa, quem não quer ser rico? A segunda coisa que ele disse é que o rei vai dar a filha dele. Quem ganhar essa batalha, quem ferir aquele gigante Golias, vai ser genro do rei. Davi falou: melhorou, a situação está ficando boa. E qual é a terceira coisa? Ele vai isentar de impostos a família da pessoa que ferir aquele camarada. Davi falou: então eu vou para a guerra. Você vê que Davi foi desafiado sob uma proposta de recompensa. Agora pasme você, Deus nunca mandou Davi lutar contra Golias. Não há uma ordem na Bíblia, Deus dizendo assim: Davi, vai lá lutar. Foi coisa que Davi que quis. Davi é que se arvorou a fazer isso. Davi sempre nas suas guerras perguntava: Senhor, eu vou sair contra aquele povo? Não vou sair contra aquele povo, o que eu faço? Essa é a única vez que Davi não faz pergunta nenhuma. É engraçado isso, Deus nunca mandou Davi lutar contra Golias. O que motivou Davi a lutar contra aquele gigante que apresentava uma vitória fácil, que iria acabar com Davi em pouco tempo? Duas coisas. Primeiro, essa proposta, eu vou ganhar uma mulher, e essa mulher não é qualquer pessoa não, é Mical, a filha do rei. A minha família não vai pagar mais impostos, e eu vou ficar rico. E ele partiu para a briga. A segunda coisa é que despertou nele um espírito guerreiro, porque diz a Bíblia que ele estava apacentando as suas ovelhas e veio um leão e tomou uma ovelha. Ele correu atrás do leão, puxou o leão pela barba, matou aquele leão e arrancou a ovelha da boca do leão. Ele foi rápido, porque um pouquinho de tempo o leão já mata a ovelha. Depois ele estava apacentando, veio um urso que é maior ainda do que o leão, e pegou uma ovelha sua, e ele foi atrás daquele urso, matou o urso. Como é que pode um menino daquele tamanho fazer um estrago desse? Despertou nele esse espírito guerreiro. Mas Davi, quando foi para essa guerra, esse guerreiro, ele foi pensando nas grandes riquezas que ia ter, que o rei daria sua filha, que ele seria genro do rei, e que ele teria isenção de impostos, e nada disso ele conseguiu. Pasme você. Primeiro, ele não ficou rico.
Deus nunca tinha mandado lutar. Davi viveu 10 anos fugindo nos desertos, 10 anos fugindo de Saul, 10 anos com fome, 10 anos dizendo: os meus homens estão com fome, 10 anos não tendo onde morar. Essa riqueza que ele achou que era bom para ele, e que o incentivou, que o motivou a isso, ele não recebeu. Ele ficou nos desertos, e deserto é um lugar árido, é um lugar que é difícil. Davi comia pão duro, ele precisava colocar azeite para comer, como nos foi explicado no Israel, colocar algum azeite para favorecer a mastigação, porque o pão endurecia. Então era uma alimentação frugal, não dava muita sustância. E depois ele ainda arrumou um exército de 400 pessoas, então ele tinha que alimentar aquelas 400 que depois viraram 600. A filha dele, a filha do rei que foi dada a ele, foi uma filha que debochou de Davi, e ela não gerou para Davi nenhum filho, ela foi estéril. Você está percebendo que essa motivação errada gerou em Davi mais problemas do que se pode imaginar? E terceiro, a família pagou o preço. Ele estava fugindo, ele estava numa outra cidade, e a família foi lá ter com ele. Davi falou: fica com a minha família aí, porque a família, em vez de ser isenta de impostos, essa família passou a ser objeto também de escárnio das pessoas. E a gente aprende aqui um princípio, querido, que quando Deus quer nos usar, antes Ele precisa nos moldar, Ele precisa cuidar de nós, Ele precisa mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa vida. Nenhum de nós é forte, nenhum de nós é santo, todos nós somos participantes da santidade de Deus. Nenhum de nós é sábio, todos nós temos que participar da sabedoria de Deus. Nenhum de nós é forte, nenhum de nós é nada, nós não somos absolutamente nada. Mas Davi era esse camarada que era um guerreiro abençoado. Deus olha essas coisas. Você quer ver uma outra história? Moisés está no Egito, e ele então, o filho de Faraó, segundo diz a tradição, era pancada da ideia, não podia ser o Faraó. Moisés seria o futuro Faraó. Quando o Faraó morresse, Moisés iria assumir o lugar dele. O filho de Faraó era débil mental. Você sabe de toda a história, que Moisés então se tornou grande, e um dia ele sai e vê dois homens brigando. Há lá um egípcio batendo no hebreu. O espírito guerreiro de Moisés aflora. Querido, sabe que Deus está olhando em você? O espírito guerreiro que você tem e que você não sabe que tem. Quando ele chegou perto de Gideão, ele disse assim: varão valoroso, um cara que estava amedrontado, mas que tinha dentro dele um espírito guerreiro que precisava ser fomentado. Um espírito guerreiro, aquele espírito guerreiraço. E ele então matou o egípcio, enterrou na areia da praia. Pronto, acabou a história. É o espírito guerreiro. Mas ele também tinha um espírito conciliador, porque no dia seguinte ele sai de novo e vê dois hebreus brigando. Quem são essas pessoas que estavam brigando? Datã e Abirão, que vão dar problema para ele no deserto. Isso quem diz é a tradição, são os mestres que dizem. E ele está lá e de repente os dois estão brigando, e ele chega e vai a favor do que ele achava que tinha razão. E quando ele vai achar que tinha razão, o camarada vira e diz para ele: escuta, quem te disse que você foi colocado príncipe sobre nós? Você vai achando que vai matar a mim, como matou também o hebreu? E a Bíblia diz que esse assunto, que eles eram fofoqueiros, chegou até o faraó, ele teve que fugir, passar 40 anos longe. Espírito guerreiro, Deus está olhando para você agora, está vendo o espírito guerreiro que há dentro de você. Você sabe por que Deus deixa a gente passar por lutas, querido? Você sabe por que Deus deixa a gente passar por situações adversas? Porque o caráter não é formado em micro-ondas. O caráter é formado nos fogões e lenhas da vida, querido. Dá tempo. Se você está aqui é porque Deus olhou e disse assim: esse daí é um camarada de caráter, essa mulher é uma mulher de caráter, esse homem é um homem de caráter. Se você recebeu óleo na sua cabeça, é porque Deus diz assim: há alguma coisa nele. Se Ele quer te colocar no céu, se Ele quer te colocar como guerreiro, é porque Ele viu algo em você que de repente você não está vendo mais, você não consegue se enxergar. Mas Deus precisa de guerreiro
guerreiro. Amém? Davi, que era esse camarada, que de repente ele fazia algo assim, no impulso, diz a Bíblia que Deus, para formar o caráter dele, para formatar o caráter dele, para mexer no caráter dele, diz a Bíblia que ele era um cara tão especial, no sentido de ser um guerreiro, que ele influenciou Jonathan. Jonathan, quando viu aquele espírito guerreiro, ele ficou amigo de Davi. E aí 400 homens, olhando para Davi, sabendo que Davi era um camarada que veio daquela situação, a Bíblia diz que 400 homens se juntaram a Davi. 400 homens, o exército inicial de Davi era de 400 homens. E que homens eram esses? Só gente do bem. Primeiro, diz a Bíblia, todo homem que estava em aperto ia para o exército de Davi. Tá bom para você? Você está passando aperto? Vai para o exército de Davi. Qual a segunda característica? Todo homem endividado. Será que tem alguém aqui que seria do exército de Davi? Está endividado? Do exército de Davi. Pronto. Já está empregado. Vai para o exército de Davi. Você está endividado? Estou devendo no SPC, Esperasa, sei lá o que. Estou em tudo. Então vai para o exército de Davi. Mas tem mais vaga? Tem. Todo homem que tiver espírito desgostoso. Você imagina o exército de Davi. O homem endividado está em aperto, tem espírito desgostoso, é esse que eu quero. E foi com esse exército, foi com esse povo aqui, que depois se juntaram mais 200, formaram 600, que Deus começou a fazer obra. Dentro desse exército aqui tem pessoas absolutamente extraordinárias, que a Bíblia vai contar mais à frente, o nome de alguns deles, guerreiros, porque eles viram em Davi também um guerreiro. Querido, Deus está querendo levantar nesses últimos dias guerreiros, sabe por quê? A trombeta vai soar. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Eu estou esperando a trombeta soar a qualquer momento. Eu estou esperando o toque da trombeta a qualquer momento. Eu queria muito que ele viesse de madrugada quando eu estivesse orando. A Bíblia diz que aqueles que de madrugada me buscam me encontrarão. E eu digo para Deus, Deus, é agora, toca a trombetinha aí. Eu vou ouvir, eu quero subir. Eu quero subir. Davi tinha alguns defeitos, e Davi errou muito na sua vida. Nós vemos quanto ele errou, mas algumas características que tinha Davi, eu creio que está no seu coração hoje, guerreiro que está ouvindo essa palavra. A primeira coisa que Davi tinha, ele errou muito. Ele seduziu uma mulher, ele seduziu a mulher. A Bíblia nunca coloca culpa em Batseba. A Bíblia chama Batseba de ovelhinha, e chama Davi de traidor. Mas Davi tinha alguma coisa interessante que diferia, por exemplo, de Saul. Primeiro, ele amava a Deus de todo o coração. Querido, você ama a Deus de todo o seu coração? Dá uma glória. Você não sabe como isso mexe com o coração de Deus. Sabe quando nós mostramos para Deus que o amamos? Não é na hora do bem bom, é na hora que a coisa está ruim. Na hora que o negócio está indo mal, tem muita gente que vira as costas e vai embora. Tem muita gente que larga Deus. Tem muita gente que não está nem aí para Deus, querido. Não está nem aí para Deus. Qualquer coisinha, sabe de uma coisa, eu vou dar um passeio no mundo. Eu era do mundo, fazia isso assim, assim. Mas há pessoas que dizem assim, não, Jó tinha toda a riqueza, e quando ele perdeu toda aquela riqueza, a mulher dele disse assim, escuta, amaldiçoa teu Deus e morre, porque quem amaldiçoava Deus morria, no conceito deles. E a resposta de Jó podia ser de vários tipos. Mulher, respeita a minha dor. Pô, mulher, cala a tua boca. Ô mulher, você é uma mulher que eu não pedi a Deus não. Ô mulher, você é muito agressiva. Ele podia dizer tudo, mas ele disse assim, eu recebi tudo de Deus, eu recebi o bem de Deus, eu não receberia o mal. Amar a Deus de todo o coração. Segunda coisa que a gente vê aqui, que é fundamental isso, amar a Deus de todo o coração. Pessoas que amam a Deus, eles sabem o quanto nós o amamos. Sabe quando nós demonstramos que amamos alguém? Quando nós fazemos algum esforço extra. Há pessoas que quando vai chover amanhã, já começa a dizer, amanhã não vai dar para a igreja, porque estou achando que vai chover, mas ele vai trabalhar,
ele vai estudar e vai fazer tudo, mas a igreja, e Deus vê isso. E há outras que dizem assim: poxa, amanhã vai chover, eu tenho que me preparar, porque eu não posso perder o culto, eu não posso deixar de adorar o meu Deus, é só um dia na semana ou dois, e eu não posso deixar. Deus não pode ser trocado por uma novela, Deus não pode ser trocado por um jornal, aliás, Deus não pode ser trocado por nada. Isso é demonstração. Amor tem sempre alguma coisa feita do sentido palpável. Se você diz que ama o seu filho, você tem que fazer alguma coisa para ele confirmar que ama, sim ou não, querido? Você ama o seu marido? Amo, mas você não dá demonstração, não tem atitude de que ama. Ele vai dizer, ele está dizendo que ama, mas não ama. Se a mulher diz, ou se o homem diz, alguma coisa precisa ser feita, e a mulher ou o homem vai dizer assim: olha, eu acho que você não me ama. Você diz que ama, mas não me ama. Meu filho, eu acho que você não me ama. Porque você chega tarde todo dia, você não me dá satisfação, dizendo: não, eu acho que você não me ama não, porque se você me amasse, você se preocupava com a minha preocupação. Você está entendendo que amar a Deus precisa haver uma demonstração. Amar a Deus precisa fazer às vezes sacrifício. Eu estou vendo lá a Soraya com a menina no colo. Não é um sacrifício? É um grande sacrifício? Não. Mas não dá trabalho? Criança não dá trabalho? Dá. Criança não atrapalha? Atrapalha, gente. Você está na igreja, a criança corre para lá e para cá, todo mundo chama atenção, todo mundo vai olhar. Não atrapalha? Atrapalha. Mas não é a coisa mais gostosa que existe, é uma criança. E quando nós olhamos uma criança correndo, a gente não fica feliz que ela está correndo, não está numa cama encravada. Quanto trabalho dá uma criança? Para você criar a criança. Ela chora de madrugada, você levanta correndo para ela ver o que é. E vai ter que dar banho nela, e vai ter que alimentar, e gasta todo o seu dinheiro. Deixa de comer para o filho comer. Evita comprar roupa para você, porque precisa comprar roupa para criança, que é um absurdo de caro. Um sapatinho desse tamanho, cento e tantos reais, ele vai usar durante um mês, o pé cresceu. Mas eles vendem. E vendem porque compram. Há um sacrifício, não é? O pai e a filha vai casar, então ele quer gastar uma fábula para fazer o casamento da filha um dia. Ele vai chamar a gente para comer muito, comer, beber e se alegrar. E ele vai gastar o que pode, o que não pode, vai se endividar, porque ele quer dar a demonstração de que ama. Davi também amava Israel. E trazendo para hoje, é aquele que ama a igreja. Aquele que pode dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquele que pode dizer assim: olha, Senhor, até os pardais encontraram em casa, e as andorinhas ninham dentro dos teus altares, Senhor dos exércitos. Os pardais têm liberdade para entrar. Quanto vale um pardal? Nada. Quando a Bíblia fala de pardal, é porque está falando de um passarinho que não vale nada. Eu nunca vi ninguém vender um pardal. Eu só vi pessoas serem multadas por pardal. Para você ver que o pardal é tão ruim que são multadas por ele. Mas eu quero vender um pardal, que é uma farofa de pardal, não existe. Pardal tem em tudo quanto é lugar, vive 50 anos, tem 8 filhotes cada vez, é um troço absurdo. Foi trazido para o Rio de Janeiro, segundo o dicionário de origem e evolução das palavras, pelo prefeito Pereira Passos, que soltou um casal aqui no Rio. Olha o problema que deu, está no Brasil inteiro. Andorinha fala de liberdade, andorinha no hebraico é deror, fala de liberdade. Você não vê ninguém prender uma andorinha, até pardal você pode botar na gaiola, andorinha você não bota. Fala de liberdade, a andorinha tem liberdade. Sabe o que ele está dizendo? Que aqueles que não têm valor nenhum, aqueles que olham para si mesmo não têm nenhum valor, e que se olha como um pardal, é livre como uma andorinha e pode chegar à casa de Deus. Pessoas que amam a igreja, pessoas que amam a sua liderança, pessoas que amam a obra de Deus, pessoas que não trocam uma novela para estar no dia de semana aqui, pessoas que fazem um esforço. Não, eu tenho que ir à casa de Deus, eu sei que eu vou chegar um pouquinho cansado, mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hoje nós falamos de manhã na ceia a respeito de buscar o Senhor. As pessoas querem ouvir Deus, mas para ouvir Deus tem que buscar a Deus. Eu gostaria muito de ouvir a voz de Deus, mas não busca a Deus. Eu queria muito que Deus falasse comigo. Ele está falando toda hora, agora mesmo Ele está falando com você. Mas nós não buscamos. Eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Quer? Se você tiver o hábito de se ajoelhar e de buscar, pela madrugada que seja, se você puder. Tem gente que não pode mesmo, tem gente que trabalha cedo, chega muito tarde, e se acordar de madrugada para orar vai ser um problema, então arruma outro jeito. Mas se fizer isso,
Deus vai acabar falando. Davi amava Israel. A outra coisa que a gente vê nesse guerreiro é que ele não compactuava com os inimigos. Ele chamava os inimigos de Deus dessa forma: eu os odeio com ódio consumado, os seus inimigos são os meus inimigos. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos ser defensores. Paulo disse assim: eu fui posto para a defesa do Evangelho. Defender o Evangelho onde estiver, não se envergonhar. A Bíblia diz que todo aquele que se envergonhar dele, ele naquele dia vai se envergonhar dele também. Você já imaginou a pessoa chegar diante de Jesus e ele dizer assim: estou com vergonha de você? Por quê? Porque você se envergonhou de mim, você não testemunhou de mim, você não falou de mim, você não falou do meu amor, você nunca evangelizou ninguém. Na verdade, você não evangelizou porque você não tem testemunho para evangelizar, porque na sua casa todo mundo faz tudo que é de errado e você não tem testemunho para dar. Você não evangelizou porque você não está muito liberto, não. Você faz algumas coisas erradas, então por isso você não pode evangelizar, porque amanhã você pode ser pego por essa mesma palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração, e ela corta para lá e corta para cá, corta no pastor, corta para o líder de louvor, corta no velho convertido, corta no novo convertido, corta em todo mundo. A palavra de Deus não quer contemplar nada, ela quer cortar e fazer aquilo que ela precisa fazer. Pessoas que podem se comportar com os inimigos, dizer: olha, você não fale mal de nenhum pastor na minha frente, você não fala mal da minha igreja, você não fala mal dos crentes, não, porque são os crentes que estão segurando essa nação. Nós hoje aqui no Brasil somos 70 milhões, e quantos estão orando nessa hora? Quantas igrejas estão louvando agora? Quantas pessoas estão dentro da igreja que eram várias coisas, hoje não são mais, por causa do poder do Evangelho, o poder transformador. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Espírito de guerreiro é esse que se levanta e diz: não, aqui você não vai falar. Eu me lembro de uma história que li num livro, de um homem no tempo da União Soviética. Ele estava sentado, e lá na União Soviética eles dizem que Deus não existe, que nós somos matéria, nós não temos espírito. Então eles aprendem. Perguntaram ao oficial: se você crê em Deus? Ele disse: eu não tenho autorização para crer, porque eles são orientados desde pequenos, dizendo que Deus não existe, e que não existe esse negócio de espírito, de alma, nós somos matéria. E então estava aí um casal e tinha um pastor assistindo aquela palestra no meio de um monte de militares, e eles começaram a escrachar o Evangelho, começaram a falar mal de Deus, da Bíblia, começaram a dizer um monte de coisa. E a esposa cutucou o marido, a esposa crente, o marido pastor cutucou, e ela também oficial, ela também do exército, cutucou e disse: você não vai reagir, você não vai dizer nada? E ele disse: se eu disser alguma coisa, eles me matam. E ela disse: não me dê a desonra de ficar casada com um traidor, com um covarde. E ele então levantou a mão e disse: eu quero. Ele disse: tem alguém que possa me provar que nós temos um espírito? Me prova. Como é que você vai provar alguém que dentro de você habita um espírito? Como é que você tira um negócio desse? Jesus disse assim: quando vos confrontarem, não sois vós que vais responder, mas o Espírito Santo falará por vós. Amém. E ele disse: eu vou provar para você que existe um espírito dentro de nós. E aí foi aquela gozação toda, né? Ele subiu, estava ali o oficial, e ele então pegou uma cadeira, colocou a cadeira assim, e foi na cara do oficial e deu uma bolacha na cara do oficial, deu um socão na cara do oficial. Primeiro ele fez o seguinte: ele botou a cadeira, chutou a cadeira, arrebentou a cadeira, saiu atrás da cadeira chutando, e chutou a cadeira, empurrou a cadeira. Todo mundo ficou olhando sem entender nada, nem o oficial. Aí ele veio, foi na cara do oficial e deu um tapa, um socão na cara do oficial. O oficial partiu para cima dele e falou: para, não vem em cima de mim. Eu bati na cadeira, ela caiu no chão, chutei ela para longe, ela não reagiu. Sabe por quê? Porque não tem nada nela não tem espírito. Eu te bati, você reagiu. Nós somos seres espirituais. Você imagina quantas pessoas com base naquilo não começaram a acreditar, não começaram a questionar naquelas verdades, entre aspas, dele. Pessoas que defendam,
Pessoas que digam: não vão falar, no meu Facebook não vai entrar, no meu Instagram não vai entrar, no meu Zap não vai entrar, ninguém vai falar do Evangelho, eu vou ser defensor do Evangelho. Espírito de guerreiro. Amém, querido? Amém. Davi era o tipo daquela pessoa que dizia o seguinte: mexeu com o povo de Deus, mexeu com o Deus do povo. Se você está mexendo com o povo de Deus, você mexeu com o Deus do povo. Se você mexeu com a minha igreja, você mexeu com a minha liderança. Se você mexeu com a minha igreja, você mexeu com o meu líder. Espírito de guerreiro. Davi tinha uma quarta característica: ele temia a Deus. Querido, o que está mais faltando nas nossas igrejas hoje é temor a Deus em todos os sentidos. Pessoas que temam a Deus. As pessoas vão para a igreja como se fosse para um baile. As pessoas vão para a igreja de qualquer maneira. Todos nós nos preparamos para ir a algum lugar. Todos nós nos preparamos para ir a um casamento. Todos nós nos preparamos para estudar. Todos nós nos preparamos para trabalhar. Todos nós nos preparamos para viajar. Toda movimentação que fizermos exige um preparo. Se você for caminhar de manhã, existe um preparo. Tem que botar um tênis, uma camisa folgada, uma meia legal, para você então poder caminhar. Se vai fazer exercício, tem que levar a sua água. Tudo na vida tem preparação. A única coisa para as quais as pessoas não se preparam é para ir à igreja. Falta temor. Falta temor nos louvores, falta temor na adoração. Nós estamos adorando aquele que morreu e que ressuscitou e que vivo está sentado à destra de Deus. Ele está intercedendo por nós, aquele que criou os céus, que criou a terra, que criou todas as coisas. Nós estamos adorando, mas nós não fazemos isso com o devido respeito, com o devido temor. Pessoas dentro das igrejas que passa o tempo inteiro no Zap, no Facebook, passa o tempo inteiro muito mais preocupado com coisas. Há pessoas que eu sempre chamo de crente ventilador, que fica na igreja assim, é o crente ventilador. Ele olha para um lado, olha para o outro, e quando perguntar qual foi a mensagem pregada, ele não sabe, porque aquilo não alimentou a vida dele. Davi era um cara que temia Deus. Ele cometia os seus erros, mas ele tinha um temor tremendo de Deus. A Bíblia diz que ele tem um momento, quando Uzá colocou a mão na arca e caiu fulminado, a Bíblia diz que Davi começou a ficar com medo de Deus. Talvez Deus precise fazer alguma coisa para gerar temor em nós. Deus precisa fazer algo para que nós comecemos a ter medo de Deus, para nós temermos a Deus, para dizer: eu não posso ficar em casa, quando eu podia estar na igreja sem fazer nenhum sacrifício, querido. Eu não vou, simplesmente não vou. Tem ceia, mas eu não vou à ceia. É um mandamento de Deus que nós façamos a ceia. É mandamento, Deus diz que nós temos que fazer. É um descaso. Sabe o que é isso, querido? Temor a Deus. Como é que um guerreiro pode ser guerreiro se ele não temer a Deus? Ele não pode. A primeira coisa de um guerreiro é temer a Deus. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A Bíblia fala muito de temor. A Bíblia fala várias vezes que nós precisamos temer a Deus. A quinta característica do guerreiro é que ele era temente à palavra. Ele temia a palavra de Deus. Sabe por que muita gente não teme a palavra de Deus? Sabe por que muito crente não teme a palavra de Deus? Sabe por que muitos líderes não temem a palavra de Deus? Por uma razão muito simples: porque não lê a palavra de Deus. Porque se lê, teme. Se você pegar um remédio para você tomar, e se você ler a bula, você vai temer aquele remédio. Sim ou não? Você pega aquela bula e a bula diz assim: esse remédio é bom para isso, assim, assim. Efeitos colaterais, aí te dá medo. Não é verdade? Isso aqui pode dar isso, pode dar isso, pode dar isso, pode dar isso. Aí já há um medo, porque você leu aquela bula. Você leu aquela bula, deu medo, deu temor. Você vai à Quinta da Boa Vista, vai ao zoológico de qualquer cidade, e chega àquela cidade e diz assim: não se aproxime dessa grade aqui, porque o animal está solto, ele pode te pegar. Você sobe lá no Cristo Redentor e diz que você não pode sentar naquele
naquela mureta. Se você sentar, eles vêm logo, o guarda manda tirar, porque você pode cair lá de cima. Tudo na vida impõe um certo temor. Se você faltar a aula na faculdade, você vai ser reprovado. O que gera isso? Temor. Se você faltar um dia na semana, você perde o domingo. Domingo é prêmio para quem trabalhou de segunda a sexta. Se você faltar um dia, você perde, desconta o dia que você faltou e domingo. Se você faltar muito na promoção, você não vai ser promovido, gera temor. Essa estrada aqui é para 80 quilômetros. Quando tinha a velocidade de 100 quilômetros, tinha muito acidente. Então baixa para 80. Porque se você andar a mais do que isso, você vai ser fotografado. Você pode ter o carro danificado. Temor. A Ponte Rio-Niterói agora colocou a velocidade máxima em 80. Diminuiu tremendamente os acidentes, porque as pessoas andavam correndo demais. Na vida da gente é assim, meu filho, não saia à noite, porque o temor impõe que traga a reboque proteção. Então a Bíblia é um livro que prega um temor, mas é um temor protetivo. Davi temia a palavra de Deus. Ele dizia: Senhor, a tua palavra é vida, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Há um salmista que diz assim: olha, desvenda os meus olhos para que eu possa entender as maravilhas da tua lei. Falta temor à palavra de Deus. Ler a Bíblia e dizer assim: o que está escrito aqui é para mim. Eu preciso entender que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, e a gente vai levando, a gente vai deixando para lá. A Bíblia diz assim: olha, quando teu irmão tiver uma coisa contra você, vai se conserta com ele, não fica brigado com ele não vai não. Se o teu irmão pecar contra ti, e ele vier te pedir perdão 7 vezes no dia, ou 490 vezes na vida, você vai lá e perdoa o seu irmão, você libere perdão, e a gente não libera. Sabe o que é isso? É falta de temor à palavra de Deus, falta de temor àquilo que a Bíblia diz. Não tema aquele que pode matar o corpo, só o corpo, tema antes aquele que pode matar a sua alma, e jogar você no inferno. A Bíblia manda a gente temer a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem muita palavra de ânimo, mas tem muita palavra de temor, querido. Sabe do que Deus precisa nesses dias? De guerreiro. Davi recebeu isso lá na frente, mas Deus precisou forjar o caráter dele nas fornalhas da vida, nos fogões a lenha da vida. Demorou muito tempo para que ele fosse forjado. Sabe o que Deus está querendo nesses dias, sobretudo nesses últimos dias? De alguém que diga assim: Senhor, conte comigo, eu quero ser guerreiro. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Eu quero ungir hoje e orar por pessoas que se dispuserem e dizerem assim: eu estou dentro, eu quero ser esse guerreiro, eu quero estar no exército de Deus. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente, nós vamos te ungir. Vem aqui à frente, nós vamos ungir a sua vida e vamos orar por você. Guerreiros, isto, pode vir. Guerreiro, povo de Deus, guerreiro. Olha quantos guerreiros, e guerreiras, guerreiros e guerreiras. Pode vir, dá espaço para você. Deus vai curar muita gente hoje aqui. Se prepare que Deus quer te curar. Guerreiro e guerreira de Deus. Olha os guerreiros chegando. Guerreiros e guerreiras de Deus. Guerreiro e guerreira de Deus. Guerreiros e guerreiras de Deus. Guerreiros e guerreiras, podem vir. Isso, pode vir. Olha os guerreiros chegando. Receba o espírito de guerra e de cura. Deus quer te curar também. Os guerreiros de Deus.
Os guerreiros de Deus, Lamandarabasarabassai, os guerreiros, os grandes guerreiros, os pequenos guerreiros. Deus quer te ungir, guerreiro e guerreira de Deus. Pode vir, guerreiros, pode vir. Está recebendo uma unção de guerreiro. Uma unção de guerreiro é partir de onde você está para frente da batalha. Guerreiro. É nessa hora que Deus levanta profetas. É nessa hora que Deus levanta intercessores. É nessa hora que Deus levanta os guerreiros. Você hoje recebeu essa unção de guerreiro de Deus, de guerreira de Deus, daquele que diz: olha, conta comigo, querido. Deus sempre, 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 sempre usou o exército pequeno. Sempre usou o exército pequeno. Guerreira de Deus. Guerreira de Deus. Guerreiro de Deus. Guerreiro de Deus. Guerreiros. 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 Querido, deixa eu dizer uma coisa. Vai cantando que eu vou falando. Esse óleo, a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Esse óleo, você amanhã vai tomar banho. Hoje você vai tomar banho. Depois da manhã você vai tomar banho. Esse óleo vai sair, mas a unção não vai sair. Se esse óleo escorregou para a sua roupa, amanhã você vai lavar a sua roupa. Depois da manhã você vai lavar a sua roupa. O óleo vai sair, mas a unção não vai sair. A unção de guerreiro, a unção que vai dizer assim: olha, eu vou fazer o meu esforço de madrugada, eu vou começar a levantar. Meu pastor ora às 2h30, eu vou levantar às 2h30 também. Eu vou entrar de guerra, porque de joelho a gente vai mais longe. De joelho a gente pode mais. Pessoas que entendem que o que o argumento não faz, o joelho faz. O joelho te impulsiona. Quem nos impulsiona numa vida natural são os nossos pés, mas quem nos impulsiona numa vida espiritual são os nossos joelhos. E as nossas declarações proféticas, rebaixar a mão, levantar a mão, vai recebendo desta unção, guerreiro, vai marchando com o varão que está aqui. Eu sinto ele nesse lugar. Ele canta lá, eu sinto ele aqui. A ceia de manhã foi maravilhosa. Você que recebeu, está recebendo uma nova dose agora. Uma nova dose agora. E nós vamos cantar esse louvor agora juntos. Esse louvor que estava tocando agora, vamos começar a tocar agora. Vamos cantar ao Deus da guerra, ao Deus que pode todas as coisas. Esse Deus é tremendo. Vamos adorar a Deus. Vamos cantar. Aleluia. Cante com todo o fogo do seu coração. Oh Deus. Oh Jesus, é verdade. Oh meu Deus. Pensar que é o fim. Oh meu Deus, o Senhor está conosco. Sim, Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Deus. Isto. Para o Senhor. Oh Deus, céus e terra vão passar, mas o Deus. Oh Jesus, vai operando, se deixa usar por Deus, se deixa usar por Deus. Pode dizer, receba o Espírito Santo agora, receba o mesmo Espírito que estava sobre Davi, a unção do Espírito Santo, receba a língua
te levantando hoje como guerreiro. Deus vai fazer algo na sua vida tremendamente a partir desse dia. Nós sempre declaramos a oração de Jabez. Hoje vamos declarar a oração de Jabez, gritando, puxando do fundo do coração. Essa oração que vai mudar a sua vida, tem mudado e vai continuar. A oração que diz: tomai. Isso aqui é guerreiro, isso aqui é guerreiro, isso aqui é guerreiro. Oh Deus, oh Deus. Oh Deus, aqui está o guerreiro, aqui está guerreiro, está o teu povo. Coloca a mão no seu coração, papai. Espírito Santo, no nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse culto, queremos te agradecer, Senhor, por essa manifestação da tua glória. Queremos declarar que ao sairmos daqui, Senhor, não haverá bala perdida, assalto, tentativa de assalto, colisão, queda, atropelamento, nada vai nos atingir. Nós declaramos que os anjos de Deus já desceram com armas espirituais, com veículos espirituais para nos proteger, andando até a nossa casa, andando no nosso carro, pegando o nosso ônibus, e ao chegarmos na nossa casa, ela estará protegida pelo teu anjo. Declaramos uma semana de vitória, de portas abertas, de portas de emprego abertas, de promoções. Declaramos as empresas que aqui estão, que sejam empresas que vão progredir, que vão caminhar. Nós declaramos aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A esse seja glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Se você crê nisso, e se você recebe nisso, se expresse diante do Messias com forte este aplauso. Dá um grito de guerra e de vitória. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.